E agora, gente, vamos falar de segurança digital, porque o número de golpes no WhatsApp está crescendo, olha, em todas as partes do Brasil, inclusive aqui no estado, né? Cada vez mais catarinenses já foram vítimas ou conhecem alguém que foi vítima do golpe. Isso está deixando todo mundo de cabelo em pé, né? Muito assustadas. E para esclarecer essas dúvidas, né, de como a gente pode se proteger, está aqui no estúdio o especialista em segurança digital, Paulo Bousfield. Seja muito bem-vindo aqui no nosso programa. E vamos começar falando, então... antes disso, gente, se você tem alguma dúvida, né? Se você conhece alguém que caiu em algum desses golpes ou tem medo, né, de alguma coisa relacionada à segurança digital, né, seja de internet, de WhatsApp, o que fazer para não cair nesses golpes, manda para o nosso WhatsApp 988-846107. Então, Paulo, seja bem-vindo aqui no nosso programa. Tem alguma recomendação básica, Paulo? Então, boa tarde, Tatiana. É um prazer a gente estar aqui. Boa tarde àqueles que nos assistem, né? As recomendações, normalmente, que a gente passa, elas são aquelas recomendações que os nossos pais já nos passavam, né? Olha, você não fala com estranho, né? Então, alguém te aborda, começa a interagir com você no WhatsApp e você não conhece aquela pessoa, então você já tem que ter uma precaução, né? Um outro detalhe que a gente sempre, orientação que a gente sempre passa é o seguinte: se te pedem alguma informação, você tem que dar uma freada, como a gente diz. Por que eu vou passar isso para alguém que eu não conheço? Por que eu vou passar essa informação para alguém que eu não conheço? Então, normalmente, essas dicas, elas são mais aquelas dicas simples. Por exemplo, às vezes você fica desconfiado. A gente diz que não existe almoço de graça, né? Alguém quer te dar alguma coisa pela internet e você tem que desconfiar, né? Você é o número tal que acessou aqui e você vai ganhar um aparelho desse tipo. Ninguém sai dando aparelho de telefone. No celular também, no WhatsApp também não é comum alguém te abordar e você não conhece. Então, essas dicas são muito preciosas, assim. Primeiro, não falar com desconhecido, né? Ter certeza com quem você está falando. Segundo, Essa questão, até desculpa te interromper, Sim. Paulo, essa questão de ter certeza, né, de com quem a gente está falando. Porque às vezes acontece também da pessoa, né, do golpista, usar nomes de pessoas que a gente conhece, né? Ou até, inclusive, instituições, falar, olha, eu sou o fulano de não sei que lugar e tal. Aí você, às vezes, principalmente está meio distraído, coisa assim, conhece aquela referência e já segue o baile, né? Hoje em dia você tem que desconfiar, né? Alguém te liga desse jeito, bom, eu vou dar uma ligada, eu vou procurar nas próprias redes sociais, né? Quem é essa pessoa, né? Quem é que ela diz ser? Eu vou ligar para lá, porque você tem que ter esses cuidados que você tinha antigamente de fechar a casa, de verificar se está tudo fechado, de olhar o carro, de deixar o carro num lugar mais seguro. Esse cuidado você tem que ter na internet, né? A internet não é porque você está na sua casa, mas você está andando num meio, andando entre aspas, você está navegando num meio que não é um meio tão seguro assim quanto parece, né? Você anda com desconhecidos, a internet é muito ampla, você vai de um país a outro em questões de segundos, né? Então a gente tem que ter esses cuidados, essa desconfiança que a gente tinha. Bom, quem é ele? Quem é essa pessoa, né? Antigamente a gente escutava falar muito, esse é filho de Beltrano, filho de Ciclano. Na internet não tem muito isso, né? Então você tem que investigar No máximo, um é amigo pouco. de alguém, né, na rede social, ali, aquela coisa. Exatamente. Aí você tem que pesquisar um pouco mais, se deter um pouco mais na investigação para depois ter certeza. Às vezes, até se for o caso, ligar, né? Ele disse que é de tal empresa. Eu ligo para a empresa e peço para falar com ele. E averiguar mesmo se aquela informação Se aquela procede, informação é né? verídica, né? Paulo, e tem algum dispositivo que a gente possa colocar, por exemplo, no celular para evitar isso? Olha, a gente não conhece nenhum tipo de software que faça isso ainda. Pode ser que, porventura, isso deva acontecer, né? Uma detecção de mentira, alguma coisa assim, mas a gente não vê muita informação ainda a respeito do tema na internet, nos fóruns, né? O que a gente vê é sempre as recomendações básicas de segurança, né? Saber com quem está falando, não passar informações que você tem pessoais suas para outras pessoas, né? Sempre ter esse cuidado realmente, né? E que não existe almoço de graça, né? Ninguém vem oferecendo alguma coisa para você sem nada em troca. Sem ter nada em troca, né? Tem que ter essa desconfiança, então.
E outro assunto também em relação a isso, de passar informações, às vezes bancários ou senha, por mensagem de WhatsApp, isso é perigoso? Olha, sempre é perigoso passar esse tipo de informação. Quando é para um conhecido, normalmente a gente diz que esse tipo de problema no WhatsApp normalmente não é crítico, porque eles têm o que a gente chama de criptografia, né? As mensagens são criptografadas. Então, essa mensagem ela não vai ser distribuída na rede, a não ser que alguém esteja clonando o teu celular. Eu evito passar esse tipo de informação por WhatsApp. É mais fácil você ligar e dizer, olha, eu estou te passando a informação do banco e tal, mas se evita esse tipo de coisa. Mas não é algo crítico a ponto de alguém já pegar a tua informação, né? Isso é um pouco mais delicado, assim, teria fazer uma invasão um pouco mais sofisticada. É possível? Sempre diz que em segurança Sempre tudo é possível. Né? É Mas mais difícil, né? Mas evita-se, né? É uma boa prática, né? Nós temos aqui uma dúvida aqui de um telespectador. Vamos dar uma olhadinha? Não, uma dúvida? Ah, não. Então tá, vamos seguindo aqui o baile. Quando chegar aqui, nós voltamos aqui no assunto. Ok, então, a princípio, passar para pessoas conhecidas não tem um problema maior. Isso aí também com fotos também? Tanto informações quanto fotos? As fotos são mais delicadas, né? Porque aí tem a tua imagem. Você estava falando, inclusive, né, Paulo? Acho que é importante a gente falar aqui também de um outro tipo de golpe que está surgindo. Tem um tipo de golpe, ele já é um pouco difundido, mas sempre as pessoas, às vezes, estão desinformadas, eles chamam de sextorção, né? Então, normalmente são homens que caem, né? Você recebe uma abordagem no WhatsApp, alguém te conecta lá e diz, olha, eu estou interessado em você, e começa com esse papo, daqui a pouco ela já começa a passar fotos de uma mulher bonita, o que a gente chama de nudes, né? Começa a passar nudes, e daí pede para você também passar. Você se sente empolgado, se sente seguro, né? E acaba já envolvido emocionalmente, né? Passionalmente, e envia também o seu nude. Aí ela, lá no outro lado, é um golpista, ele diz assim, não, mas você está passando essa informação, essa foto de nudes para minha filha de 10 anos. E aí a pessoa mandou, né? O homem mandou aquela foto, não tem como dizer que não. Diz, não, isso é pedofilia, eu vou entrar com processo, eu vou denunciar você na polícia e tal, a não ser que você faça um depósito. E aí começa a chantagem. Né? E a pessoa, depois de ter feito esse tipo de ato, ela se sente acuada, né? E acaba caindo na chantagem. No impulso, né? Então tem que ter muito cuidado justamente nessa parte, né? Pô, não me conhece, né? Como é que eu vou passar Precaução, desconfiança, né, Paulo? Desconfiança, exatamente. Muito bem, eu gostaria de agradecer a sua presença aqui no nosso programa, né? E todos esses esclarecimentos, realmente a gente tem que tomar cuidado, né? Muito obrigada, Paulo. Tá joia. Eu que agradeço a participação.